Olá, pessoal, boa noite a todos e a todas. Sejam todos e todas bem-vindos, bem-vindas. Eu sou o Ricardo Escuculha, sou professor da Unesp de São José do Rio Preto, né? Eu atuo também em 2 programas de pós-graduação da Unesp, o de Educação Matemática e de Ensino e Processos Formativos. Sou também integrante do grupo de pesquisa GPIMEN, tá? Pessoal, eu vou iniciar com alguns créditos, tá? Grande parte da minha fala, ela tem como um cenário, né, de investigação, um cenário de trabalho, a formação inicial de professores no residência pedagógica, tá? Eu integro um núcleo do residência pedagógica do curso de graduação em matemática aqui do IBIUS, né, da Unesp de São José do Rio Preto, tá? E, em particular, os produtos gerados hoje aqui, né? Então, o videoletra que a gente criou, a música que a gente criou, essa palestra aqui também, ela teve aí o apoio, né, da Secretaria de Cultura do município de São José do Rio Preto, por meio do Prêmio Nelson Seixas, tá? Então, para mim é importante fazer esse registro aqui neste início. Eu vou contar uma história de como a gente chegou nesses produtos, né? A gente trabalhei com uma interface entre as artes e o uso de tecnologias em educação matemática, em particular a música, né? E o uso de tecnologias em cenários diversos de ensino e aprendizagem de matemática. Eu vou contar uma história de como a gente produziu esse videoletra, tá? É um videoletra, então, produzido pelo nosso núcleo do Residência Pedagógica, né? E tem aí como tema o conteúdo função do primeiro grau, tá bom? Eu vou aqui exibir o vídeo para vocês, então. Se tiver algum problema de áudio, pessoal, por gentileza, informem no chat, tá bom? Sim.
Pessoal, vou retomando aqui, então, os slides, tá? O evento de hoje, então, é basicamente o lançamento deste videoletra, né? Ou seja, tira que parte deste evento é também para o lançamento deste videoletra. E agora eu vou começar a contar um pouco a história de como a gente chegou até a produção deste videoletra, né? O pessoal vai... O áudio está baixo? O pessoal está ouvindo bem? Ou tá baixo para todo mundo? Porque qualquer coisa eu regulo aqui, se for no meu computador. Tá normal? Tá bom, então. Tá. E o pessoal vai... Eu vou pedir por gentileza, o pessoal aqui do Residência vai compartilhar o link desse videoletra também aqui para vocês acessarem e quem quiser também compartilhar, utilizar, tá? Vamos lá, então. A gente está trabalhando, pessoal, nessa interface entre as tecnologias digitais e as artes, né? Eu diria que na educação matemática, as tecnologias digitais, né, elas têm já elas são bastante consolidadas, as artes um pouco, né, mas eu diria que essa interface ainda é um campo em exploração, um campo a ser consolidado, seja do ponto de vista pedagógico, né, de como usar isso em sala de aula, como isso pode ser, qual a relação disso com o currículo, mas como também do ponto de vista da pesquisa em educação matemática, tá? Para mim é bastante importante colocar isso, assim, né? Eu sei que é uma nota um pouco pessoal, mas é uma nota que tem a ver com esse perfil de estar buscando explorar essas questões, né? Muitos membros da minha família são músicos, né? Minha mãe é musicista, eu fiz musicalização infantil com ela, né? E eu toco em banda de punk rock, hardcore, né? Desde adolescente, assim, desde os 15 anos, eu sempre toquei em banda, assim, banda independente, com músicas autorais, né? E na época que eu estava na graduação em matemática, lá na Unesp de Rio Claro, eram coisas dicotômicas para mim, assim, né? Era muito difícil tomar a decisão de, nossa, eu preciso, esse final de semana a gente vai tocar, vai ser um super show, a gente vai fazer a abertura do show tal, da banda tal, vai ser no... Falei, nossa, mas segunda-feira tem prova de análise, cara, né? Então, eram coisas, assim, dicotômicas, eram difíceis. Embora eu vislumbrasse, né, relações entre a matemática e a música, eu vou falar um pouquinho disso ainda hoje, né, tocar música, fazer música não fazia parte do fazer matemática durante a minha graduação. Durante o mestrado foi assim também, embora em algumas festas da pós a gente fazia ali um violão e voz, alguma coisa assim, né, não era o fazer. A minha dissertação de mestrado é sobre o uso de calculadoras gráficas para explorar o teorema fundamental do cálculo, então não tinha ali assim, né. Mas esse momento, né, o momento que o professor Marcelo Borba começou a trabalhar com o professor Jorge Gadanides em um projeto, e eu fui engajado como pesquisador assistente neste projeto, chamado Performance Matemática Digital, as coisas começaram a mudar. Eu comecei a poder fazer música e fazer educação matemática ao mesmo tempo, né? E isso teve vários desdobramentos, e um deles, essa última foto que eu exibo aqui, é da gente... a convite aí do professor Jorge Gadanides, da professora Janete Hughes, né, a gente com vários músicos ali tocando em Toronto ali, na verdade em Oshawa, na Grande Toronto, músicas a partir de experiências nas escolas com os estudantes, né, e eu vou falar um pouco disso que influencia bastante o nosso trabalho, tá? Isso culminou, gente, de certa maneira, né, essa expressão performance matemática digital, que eu vou carinhosamente chamar de PMD, ela foi originalmente proposta pelo Jorge Gadanides e pelo Marcelo Borba, né? Mas eu me apropriei muito desta ideia, assim, né? E na ocasião a minha tese de doutorado foi sobre essa temática. Na realidade foi a primeira tese sobre essa temática. Nesse contexto, o que aconteceu? Uma das questões que eu fiz questão, uma das questões que eu enfatizei bastante, que foram caras para mim, mas necessárias, foi a questão seguinte:
pensar performance, né, o termo performance em educação está muito ligado a desempenho, né, então, o desempenho de estudantes em testes e assim por diante. A gente está pensando em performance artística, né, onde envolve uma relação com espaço-tempo, audiência, corporeidade, né. Então, a gente definiu na tese performance matemática como sendo o processo de comunicação de ideias matemáticas por meio das artes, né? Então, seria um teatro sobre matemática, uma música, um show sobre músicas de matemática, muitas vezes músicas em sala de aula, né? E aí poderiam ter representações artísticas diversas, danças sobre matemáticas, declamações de poesias matemáticas e assim por diante. E o digital entra como suporte, né? Suporte representacional. Então, performance matemática seria o processo de comunicação de ideias matemáticas por meio das artes, né? E performance matemática digital seria o processo de comunicação de PMs com suporte digital. E aí, o exemplo que eu dou imagine alguém fazendo uma música matemática em sala de aula. Essa é a performance matemática. E aí, se alguém for lá e filmar essa performance, o vídeo, o dispositivo digital é a PMD, né? Então, a gente explorou isso. E aí, é importante enfatizar que essa ideia de PMD, assim, os vídeos digitais, eles, sim, se consolidaram como o dispositivo ou o tipo midiático mais popular. Os vídeos no YouTube, né? Então, você tem lá, por exemplo, o Donald no País da Matemática é um exemplo de PMD, músicas em sala de aula, danças e assim por diante, né? Então, não há problema em assumirmos que o vídeo é o principal, é o tipo mais comum, né, de PMDs. Destaco aí o Festival de Vídeos Digitais também, que é um outro repositório, né? Mas existem outros formatos também, né? As músicas, né? Os arquivos MP3, por exemplo, de uma música matemática ou de uma declamação de uma poesia, né? Os GIFs animados, por exemplo, até alguns tipos de PDF, tudo bem? Então, existem vários formatos digitais para PMDs, mas o vídeo é o mais popular, né? E aí, nessa trajetória, a gente se apropriou de muitos conceitos, né, que foram importantes para o desenvolvimento de determinadas pesquisas, dependendo do design. Então, a gente trazer uma noção de tecnologias na filosofia da técnica, por exemplo. Depois a gente conseguiu sistematizar nesse livro Fases das Tecnologias Digitais em Educação Matemática, né, o lugar da PMD como uma fase na época atual, né, ali início da década de 2010. A gente traz muito uma ideia de multimodalidade por vários motivos, mas um é porque o vídeo oferece isso, né? O vídeo tem esse caráter multimodal. Muitas vezes, as experiências que os estudantes têm em sala de aula de matemática são experiências baseadas somente na linguagem escrita. Embora o professor, ele muitas vezes utiliza a lousa, utiliza gestos, a oralidade, muitas vezes o aluno ele é só avaliado de maneira escrita, né? Então, quando você permite que estudantes criem um vídeo, por exemplo, você está empoderando os alunos do ponto de vista semiótico. E, além disso, você está fomentando uma certa justiça avaliativa. Por que o professor pode se comunicar oralmente, de maneira escrita, com gestos, com espaços, e o aluno ele é avaliado, né, ele tem que se comunicar durante a avaliação somente de maneira escrita, né? Então, essa ideia de multimodalidade é bastante comum na área de comunicação, semiótica, e é importante para a gente também, né? Esse livro foi bastante importante para a gente conceituar o que a gente chama de performance matemática digital conceitual. O que seria uma boa PMD? Quais são os critérios de qualidade, né? E a gente trouxe uma perspectiva do cinema, tá? O John Burstyn foi diretor de cinema e ele, nesse livro, né, ele traz que um bom filme ele oferece de maneira equilibrada para a audiência 3 tipos de prazeres. O prazer do voyeur, que é o olhar racional, né? Esse filme faz sentido, essa história faz sentido, essa cena faz sentido, né? O prazer emocional, que é justamente quando você sente,
né, o que os atores estão sentindo, por exemplo, numa cena, né? Então, e aí tem várias técnicas, vários enquadramentos, tipos de iluminação para isso. E o olhar visceral, que é aquilo que você já... É quando você sente os seus próprios sentimentos, né, as suas próprias sensações. E filmes, por exemplo, thrillers, né, filmes de terror, às vezes, ou suspense, utilizam bastante esse olhar, o olhar visceral, né? E aí a gente trouxe isso, lógico, de maneira adaptada, para falar o que é uma boa PMD. E começou a pensar, o que em matemática oferece um aspecto visceral? O que em matemática oferece algo, né, emocional? E assim por diante, né? E aí eu acho que a maneira como a gente começou a usar vídeos, né, eu acho que tem um momento, um salto qualitativo ali, né? Eu acho que durante décadas a gente só consumiu vídeos. Então a gente pegava vídeos prontos e, né, YouTube é um repositório muito legal, né? Mas eu acho que tem uma diferença muito grande quando a gente começa a produzir os próprios vídeos, os próprios conteúdos, né? Então tem toda uma questão dessa cultura maker que está ligado com acessibilidade, né? Os dispositivos eletrônicos começaram a ficar mais acessíveis, tanto com relação ao aspecto financeiro e econômico, quanto à interface, né? Em os primeiros editores de vídeo eram muito complicados, muito difíceis de serem utilizados, né? Hoje a gente consegue, de certo modo, fazer uma gravação e editar essa gravação com uma interface mais amigável, né? Então, acho que essa é uma diferença grande. Nós ainda somos consumidores de vídeos, mas também nós somos, eu vou chamar bem entre aspas, fazedores de vídeos, né? E aí chegou um determinado momento que pareceu que essa noção de PMD começou a não dar conta, entre aspas, das diferentes frentes de atividades que a gente estava trabalhando ali, assim, né? Estava trabalhando com produção musical, mas também com fractais, GeoGebra. A gente estava trabalhando com mensagens subliminares em vídeos, origami, né? História da matemática, exploração de problemas clássicos da história da matemática com tecnologias, pensamento computacional, imagem pública da matemática, e aí ficou assim, parecia que a PMD era uma dessas vertentes, né? E aí o que uniria tudo isso, né? E aí nós fomos nos apropriamos de outras literaturas, né? Esse livro do John Dewey foi bastante importante, né? Arte como experiência, que ele tem uma definição muito legal de experiência estética, e a gente começou a refletir o que seria uma experiência matemática estética, né? Esse livro do Augusto Boal, muito importante também, onde ele traz uma conceituação muito pertinente de pensamento sensível, né? E a gente começou a pensar o que seria um pensamento matemático sensível, né? O Homo Ludens também, do Johann Huizinga, né? Trouxe para a gente muito o contexto das artes como lúdico, né? Então, o playfulness, né? O termo em inglês, que dá muito a ideia do play, um instrumento musical, play um role, né? Um papel, né? Então, tem uma vertente lúdica das artes muito legal e que, muitas vezes, na matemática acaba se materializando de maneira um pouco até reducionista, só como o jogo da memória, né, o boliche de números, o dominó de operações, né? Então, eu acho importante a gente ter essa visão ampla e complexa sobre o lúdico, né? E aí a gente fez um movimento, né? O movimento da PMD para a experiência matemática estética, né? E aí, esse foi o tema que agora serve como um guarda-chuva, tudo bem? Ele conecta todas essas frentes com as quais a gente tem trabalhado, tá? E aí fica o convite, tá? Esse livro a gente lançou sexta-feira passada, é um livro organizado por mim e pela colega Rita de Cássia Idem, tá? É um livro de acesso gratuito, na versão digital, né? Tá aí o link, o pessoal pode postar aqui no chat também. É um livro aí de 9 capítulos, né? Mais uma apresentação, um prefácio, tá? Um livro de 300 páginas, mais ou menos, com temáticas diversas que exploram essa ideia de estética na educação matemática. E nós, do núcleo,
residência pedagógica aqui do IBIUS, né, matemática, temos um capítulo que trata de diversas dessas questões que a gente está falando aqui hoje, tá? Então fica o convite para conhecer o livro, mas também a série ao qual esse livro pertence e a editora FI, né, de uma maneira geral, que tem uma proposta acadêmica muito, muito legal, tá? Eu vou agora, pessoal, começar a falar do nosso núcleo em si, tá bom? Os trabalhos que a gente faz, né, o nosso núcleo do Residência Pedagógica. Então, eu atuo como coordenador do núcleo, tá? E a professora Mara, da escola Mira Ronski Chalela, ela é a professora preceptora, tá? E, na realidade, pessoal, a gente teve a grande sorte, né, de trabalhar aí com a professora Mara, né, que já há bastante tempo desenvolvia um trabalho com música em sala de aula, né? Então, a escola Mira é uma escola de tempo integral aqui de São José do Rio Preto, né? E a professora Mara compõe diversas músicas matemáticas, né, que tem interesse da mídia, por exemplo, várias emissoras já foram lá, vários programas entrevistar a professora Mara com esse trabalho diferenciado, né, que ela desenvolve lá com os alunos da escola, e recentemente, na verdade, na semana passada, a professora Mara, né, ela foi laureada com a medalha MMDC Caetano Campos, tá? Recebeu o prêmio aí do secretário estadual de educação, né? Então, parabéns aqui, registro os parabéns à professora Mara, que teve o seu trabalho aí de maneira muito... teve um trabalho reconhecido com muito prestígio, né? E esses são os residentes, tá bom? Esse é o time ao qual aí eu tenho muito apreço, eu gosto, acho que é uma equipe bastante forte, assim, o pessoal se dedica bastante, de maneiras diferentes, com atividades diferentes, né? E tem sido, de certa maneira, um grupo bastante produtivo, né? Esse aqui é um sumário de algumas atividades. A gente está no segundo edital, né? Eu coordenei um núcleo no primeiro edital do Residência Pedagógica. O Residência, pessoal, até voltando aqui só, ele, juntamente com o PIBID, são os dois principais programas de fomento à iniciação à docência, né? A partir desses programas, os alunos de licenciatura têm a oportunidade de irem às escolas e desenvolver atividades diversas, né? Há uma proximidade com o estágio supervisionado, né? E assim, até 2018, tá? Havia só o PIBID, e ele compunha todos os... O PIBID ele foi criado em 2007, né? Então, até 2018, o PIBID era o único programa. A partir de 2018, surgiu Residência Pedagógica, né? E o Residência Pedagógica, ele é focado mais para alunos de terceiro e quartos anos, né, das licenciaturas, e o PIBID agora para primeiro e segundos anos, né? Então, são programas muito importantes para a formação de professores, eu diria que para alguns aspectos, para a permanência estudantil também, né, porque os alunos são bolsistas, né? Há também voluntários, mas a maioria é bolsista, e é um programa que é um diferencial na formação, né, dos professores, tá? Então, nós realizamos muitas atividades. Nós estamos na metade do terceiro módulo, tá? Nós começamos, então, em final de 2020, né? Realizamos o primeiro módulo de 6 meses, segundo módulo de 6 meses. Estamos na metade, né, do terceiro módulo. E essas foram as frentes que nós desenvolvemos, muitas delas adaptadas devido ao contexto remoto, né, devido à pandemia aí, tá? Então, nós fomos nos adaptando conforme as dinâmicas das escolas, tá? Então, nós participamos, residentes participam bastante de ATPCs, né? Analisaram toda a implementação e analisaram muitas aulas, né, do Centro de Mídias, né, do Estado de São Paulo. Nós produzimos também muitas videoaulas, e aí entram todas aquelas questões. O cinema nos informa muito nesse sentido, questões técnicas, questões conceituais, né, e assim por diante, tá? Mas eu vou falar um pouco da produção musical em si, tá? E aí, em determinado momento, a produção audiovisual, que estava um pouco separada, né, ou a gente fazia uma videoaula, algum vídeo determinado, e fazia a música.
Agora a gente está produzindo as videoletras, que engendrou, né, essas duas frentes de produções digitais, assim, artísticas, né? Então, como que a gente chega a produzir aquele videoletra, tá? Antes disso, pessoal, antes de iniciar o procedimento que a gente faz, que é uma proposta pedagógica, na realidade, né, didático-pedagógica, é importante a gente ter claro o seguinte, há muitas relações entre a matemática e a música do ponto de vista conceitual, tá? A música, da maneira como a conhecemos hoje, ela começa na escola de Pitágoras, né? Com o advento do monocórdio, com o experimento do monocórdio. Então, ao tensionar uma corda, né, e ela emitir uma nota, depois determinadas frações desta corda geravam outras notas. E a partir disso foi possível, por exemplo, pensar na escala musical, né, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, né, e foi possível estabelecer, por exemplo, relações de frações entre as notas, né, com destaque, por exemplo, ao intervalo de meio, 2/3 e 3/4, tá? Quem tiver curiosidade, por exemplo, muitas vezes a gente vai num show, né, ou vai num lugar de música ao vivo, a gente vê os músicos, né, com violão ali, por exemplo, ou um contrabaixo, afinando com os harmônicos, né, tem bastante relação com isso, tá? Então, a gente pode explorar, por exemplo, conteúdos matemáticos por meio da música. Soma de frações, e se a gente for ver, pode chegar até a analisar séries de Fourier por meio da música, tá? A história da música caminha junto com a história da matemática, tá? E além disso, a gente pode produzir músicas com conteúdos matemáticos, né? E às vezes a gente pode até unir ambos, né? E, por exemplo, fazer uma música para ensinar frações falando do monocórdio, né? Então, há várias possibilidades, né? Mas, de um lado, a gente pensa, teoria musical e matemática muito próximas, criar uma música cuja letra, por exemplo, fale sobre matemática, ou engendrar essas duas, né? Eu falei um pouquinho sobre essas questões num artigo que eu publiquei em 2019, tá? E aí, o software que eu utilizo, né, é uma interface que tem similaridades com outros softwares de produção musical também, eu posso configurar a bateria, né? E só nessa configuração, por exemplo, há uma conexão entre representações, né? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, rapidamente, ó. Aí a gente vai, eu vou chegar, quer ver? Ó. Essa aqui, pessoal, é a trilha da música do Função do Primeiro Grau, tá bom? Essa é a trilha, tá? Cada linha dessa é um instrumento, tá bom? Ou um instrumento musical, ou uma guitarra, ou um vocal, uma voz, tá bom? Essa linha aqui amarela, em particular, é a linha da bateria, tá? Eu vou tocar só ela para vocês darem uma olhada, ó, tá? E aí, notem que eu posso vir aqui, ó, tá? E agora aparece a configuração da bateria aqui embaixo. Ela está nesta configuração aqui. Olha só o exemplo desse gráfico, que legal, né? O exemplo deste gráfico, ó, eu vou aumentar aqui para vocês verem um pouquinho, ó. Então, ele diz respeito a esse primeiro compasso aqui, tá? Ó, esse primeiro compasso que está aqui, ó, tá? Em cima ali, ó. Então, essa aqui é a configuração do gráfico. Esse é um gráfico que ele vai do mão leve para o mão pesada, tá certo? E ele vai do simples para o complexo, tá bom? Então, ó, se eu colocar ele mão leve e simples, olha só, faz isso. Notem que mudou a onda ali, tudo bem? Deu para perceber que as ondas aqui mudaram, ó, né? E a hora que eu vou colocar agora mão pesada e complexo, olha o que vai acontecer com as ondas ali em cima, ó. Tudo bem? Deu para perceber a mudança, ó, né, ó? Como muda, tá, ó.
E o som é diferente também. Agora, simples e mão leve, ó. Agora, mão pesada e complexo, ó. Tudo bem? Então, aqui, gente, tem muita matemática envolvida, tá bom? Então, quando você vai para esse software, né, vários elementos... então, aqui é uma intersecção legal entre conteúdos musicais, né, conteúdos da teoria musical, conhecimentos da teoria musical, conhecimentos tecnológicos para mexer no software e, ao mesmo tempo, como pano de fundo, conhecimentos matemáticos, do ponto de vista da melodia, da harmonia, do ritmo e assim por diante, né? Daqui a pouco eu volto com essa trilha aqui para vocês darem uma olhada, tá? Deixa eu voltar um pouco. Então, o paralelo que eu faço um pouco é igual quando a gente usa o GeoGebra e usa o controle deslizante, né? A gente vai, o que muda o gráfico? Aqui também é o que muda o gráfico e que som diferente ele faz, né? E aí eu posso ter, né, na realidade, como eu posso dizer, duas frentes de fomento. Uma que é, não importa a configuração, eu quero que soe legal. E outra que pode ser, não, eu quero que tenha tal configuração, independente do som que tiver, tá? E aí a gente pode, por exemplo, o tempo das notas musicais, né, para explorar frações e assim por diante, ou operações entre frações, tá? Mas aí, para produção musical, gente, inicialmente a gente considera com muito rigor, eu vou chamar assim, esses 4 elementos, tá? Investigação, tá? A investigação, ela varia bastante, mas a ideia é do quê? Qual é o meu plano de ação pedagógica, o meu plano de aula, eu vou chamar assim, ou de aulas, que eu vou trabalhar com determinados alunos numa determinada sala de aula, tá? Então, vamos supor que eu tenha que ministrar o conteúdo funções do primeiro grau, e aí eu quero que os alunos, eu vou fazer a exploração do jeito que eu achar melhor, me valendo de recursos diversos. Pode ser via resolução de problemas, uso de tecnologias, jogos, história da matemática e assim por diante, né? Mas eu vou lá e faço o seguinte, eu vou preparar aqui, eu vou trabalhar com os alunos durante 6 ou 8 aulas. A gente vai explorar, eu vou definir algumas questões para ele, a gente vai trabalhar um pouco as definições por meio de diagramas, nós vamos explorar com GeoGebra, tá? E aí isso pode ser uma aula, 2 aulas, ou um mini curso de 1 hora, 2 horas, 4 horas, 16 horas, depende do seu planejamento, tá? Depende do conteúdo a ser explorado, quem são os alunos ou professores e que tecnologias eu quero utilizar, ou que metodologias de ensino eu estou me propondo. Então, eu vou falar só um pouco da investigação, né? Desculpa, pessoal, eu passei os slides aqui só. Com a formação de professores, talvez alguma coisa tenha de diferenciado, né? No caso do Funções do Primeiro Grau, foi uma sugestão da professora Mara. Ela falou, olha, com determinada série de ensino médio, eu vou ter que explorar esse conteúdo, e considerando o Aprender Sempre, é um conteúdo de revisão para o segundo, para o terceiro ano. Então, é um conteúdo que é uma demanda que parte da sala de aula, né? A partir disso, o que a gente fez? A gente começou a fazer um brainstorm sobre que conteúdos ou que conceitos são importantes no estudo de função do primeiro grau. Aí o pessoal foi falando em palavras-chave, né? Domínio, imagem, lei de formação, raiz, x igual a menos b sobre a, vértice, gráficos de funções, coeficiente angular, coeficiente linear, reta crescente, reta decrescente, A positivo. O pessoal a gente foi elencando uma quantidade muito grande de conceitos, de ideias que estão relacionadas a esse conteúdo, né? E a partir disso que a gente chama de brainstorm, assim, o que tem que ter na nossa música lá no fim, né?
A partir disso, feita a exploração, que quando é na sala de aula com alunos da educação básica, pode ter sido 1, 2, 8, 12 aulas, via resolução de problemas, via metodologia que você achar mais pertinente para determinado conteúdo, né? A gente chega a um momento de registro. E aí a ideia é que os alunos ou os professores produzam poemas nos quais eles digam o que eles aprenderam e o que eles sentiram. O que você aprendeu e o que você sentiu, né? Nessa investigação que a gente realizou nesse período de tempo X, né? No caso do Função do Primeiro Grau, ó, eu selecionei aqui alguns poemas dos residentes, né? Da Ana Carolina, da Stephanie, tá? E elas também tinham lá como, né, aquele brainstorm nosso, tá? Em determinado momento, além do brainstorm, a gente fez a relação com a BNCC também, tá? Quais eram as habilidades, relações com o currículo, essa reflexão também, que é uma demanda do residência, tá? E da formação inicial de professores de maneira geral, do estágio supervisionado, né? Estão aqui alguns poemas, tá? Ó, da Jaqueline, da Paola. E aí, com base nesses poemas, foi que a gente criou a letra da música, tudo bem? Né? E aí, essa letra criada na realidade, ela busca articular, tá? Os diversos poemas, né? E aí, aqui varia bastante, e algo que é bastante dinâmico e depende muito de cada compositor, porque existem estilos diferentes de composição musical, tá? Eu vou falar aqui pelo menos 2, né? Tem um que é o músico, o compositor, ele está pensando na melodia, assim. Ele tem um insight, uma inspiração para pensar numa linha melódica e ele vai ali balbuciando aquilo, ele já pensa ali a melodia, legal. Depois ele pode já encaixar a letra, né? Já ir pensando na letra, em ter essa inspiração. E aí ele vai lá e faz todos os arranjos harmônicos e vai adicionando camadas aquilo para a construção da música, né? Um outro o cara faz a letra, faz o poema e é isso, né? Isso aqui não vai mudar, no máximo eu vou talvez mudar uma palavra ou outra aqui só em termos de rima, e aí depois eu vejo a melodia, né? E aí depois eu vejo a harmonia. No caso, aqui o que a gente tem feito criado músicas de maneira instrumental. Então a gente cria primeiro ritmo e harmonia, tá? E paralelamente a gente cria um esboço inicial, um rascunho da letra, tá? E aí a gente tenta encaixar ambos. E aí nesse momento, provavelmente a gente precisa de mudanças na letra e mudanças na música, aqui na trilha sonora, tudo bem? Né? Isso. E aí, deixa eu só voltar então, né, para mostrar mais algumas coisas para vocês aqui da trilha sonora, tá? Deixa eu só voltar aqui no original, isso, tá? Só para vocês terem ideia de alguns processos, tá? Deixa eu voltar aqui esse, tá? Deixa eu só ver uma configuraçãozinha de microfone aqui, talvez fique melhor. Isso, acho que assim tá ok. Ó, essa aqui então é a trilha do Função do Primeiro Grau. Esse pedacinho inicial aqui azul em cima, tá? É aquela chuva que aparece no início, tá bom? Ó. Vamos ver se dá pra... Ó. Essa aqui é a trilha da chuva, eu peguei da biblioteca do próprio software, né? E aí agora vão entrar muitos instrumentos, ó. Bateria, guitarra, baixo, outra guitarra, tá, Então, aqui, com isso, a gente consegue ver a música, né? Tudo bem? Todos os instrumentos, onde que entra o vocal, né? Deu para ver aqui embaixo, ó, nessa representação dessas 3 trilhas azuis aqui, que a voz está aqui, né? Tá? E aí, como que a gente faz isso? Linha por linha, compasso por compasso, tá?
Vou pegar aqui só para vocês terem uma ideia. Ó, essa aqui é a linha de uma das guitarras, tá? Ó, essa linha. Essa aqui eu fiz com software e essa aqui plugando a guitarra mesmo, tá? Ó. Então tem uma que é assim, ó. Agora eu vou liberar a outra, ó. Tá? O vocal é legal de trabalhar, né? Se vocês olharem, né? O vocal, obviamente, eu usei alguns efeitos, que não é o autotune nem o Melodyne, mas é um parecido, tá? Tem a mesma função, né? O vocal, ele tá assim, né? Ó, ele soa assim, ó. Vamos falar agora de uma função. É a função do primeiro grau. Então, vamos lá. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, ó. O original, a maneira como eu gravei a voz, ela estava assim, ó, tá? Vou voltar aqui, voltar ao original, ó. Peraí. Voltar ao original, ó. É assim o vocal original, ó. Vamos falar agora de uma função. É a função do primeiro grau. Tudo bem? Né? Tá totalmente fora. Aí a gente vai aqui nota por nota ajeitando, tudo bem? Nota por nota, tá? Depois esse trabalho nota por nota tem que dar zoom, pegar a nota certinha, ver qual é a nota, às vezes pode ser meio tom acima ou meio tom abaixo, né? Faz uma diferença, né? E aí notem, por exemplo, ó, que nesta trilha aqui, ó, que é a trilha do áudio 4, a trilha 9, tá? O vocal... Opa, peraí, deixa eu só voltar aqui, ó. Nessa parte aqui. Só um segundo, pessoal. Pronto, agora eu consigo mexer aqui, ó. Aqui, por exemplo, ó, tá? Não, é mais para cá ainda, ó. Vamos pegar aqui, ó. Essa nota, né, ó. Se eu não me engano, é um Si aqui, tá bom? Ó, essa aqui. Não, Dó sustenido. Deixa eu só ver como que tá. Isso. É a função aqui, ó. Aqui é Si, ó. Tá? Eu copiei a trilha de cima, colei embaixo, tá? E aí, ao invés do Si, eu coloquei, acho que é um Fá sustenido aqui. Isso, tá bom? E aí ele dá esse efeito. Se fosse sozinho, tá bom? Ó. Agora ela tá assim, ó. O grau, né, ó. Do primeiro grau. Tá? Isso ajuda bastante no efeito. E assim, qual é a nota correta? Tem que pensar matematicamente, tem que pensar na base da música ali, tudo bem? Na guitarra, né? Naquela linha melódica que está ali colocada. E aí, quando eu copio e colo o segundo, qual é a outra nota que eu tenho que colocar? É uma quinta, é uma oitava? E aí, como que eu faço isso? E que nota que é? Se for a quinta, tudo bem? Você tem que pensar matematicamente para descobrir isso, tá? Então, esse processo aqui de mexer no software para produzir a música envolve bastante pensamento matemático também, tá? Que muitas vezes não é formalizado na ação ou na atividade dos músicos, tá? Tá? Isso. Pessoal, eu vou caminhar um pouco mais rápido aqui, estourou o tempo, a gente perdeu um tempinho no começo, tá? Isso. E aí, então, notem, a partir disso a gente conseguiu criar música, né? E aí a gente vai, posta ela online, pedir aqui para o pessoal colocar no chat também, tá? Colocar no chat o link para a música, né? E aí só a música já é um dos produtos. É uma PND também, tá? Não visual, né? Apenas sonora, tá? E aí a gente, a partir dela, cria o videoletra, né? Então a gente pensa também num roteiro, pensa pré-produção, produção, pós-produção. Aí a gente vai usar efeitos visuais, né?
Então, foi o videoletra que a gente tocou no começo, né? E que tem vários elementos, vários efeitos ali, assim. É uma produção não tão trivial. É uma produção legal, assim. Daquele nosso referencial de conceitualidade, ele traz elementos bastante importantes, tá? Dentre eles, eu queria destacar, assim, né, que aí a gente atribui uma certa complexidade multimodal somente o áudio, né? Eu acho que ele tem papéis diferentes, né? Mas ali poder animar o GeoGebra, poder fazer as animações, às vezes, das passagens, poder mostrar a raiz, tudo, né? Vide a educação matemática que enfatiza muito os aspectos visuais ali, né? Acho que tem uma combinação legal. E eu não sei se todos notaram, né? Se todos vocês notaram, mas a gente tem explorado muito essa vertente das mensagens subliminares, né? Então, há várias maneiras de explorar isso. Uma delas que a gente utilizou foi disparar uma imagem rápida. A televisão e a publicidade usa muito disso, né? E aí a gente vai para vários referenciais da neurociências, tem impacto, mas a gente tem assim, educacionalmente, do ponto de vista matemático, o que a gente vai esconder? Qual é a mensagem subliminar que faz sentido para a educação matemática? Né? É isso que a gente está explorando. Né? Então fica aí como convite. Se alguém percebeu o que tem no vídeo, mas não percebeu qual é a mensagem, volta lá, tenta descobrir. Né? Se alguém nem percebeu o que tem, volta lá porque tem. Né? Então, e aí tem isso do recursivo, né, do engajamento. Nossa, o que eles esconderam aqui? Deixa eu ver de novo. Né? Então, é uma maneira de não só entreter, mas manter a pessoa próxima daquele conteúdo, em constante interesse, com constante interesse em explorar. Tá? Por fim, a socialização, que é importante. E aí eu acho que esse é um diferencial da nossa fase aqui atual. E daí a gente vai lá, publica a música no SoundCloud, pode ser no Spotify também, compartilha no Face, coloca no nosso canal no YouTube o Videoletra, depois compartilha no Face, né? Eu acho que esse é um grande potencial das redes sociais, das mídias sociais, para a educação de maneira geral. Eu acho que muitas vezes o que os estudantes, às vezes com muita dificuldade, produzem em sala de aula não sai dos confins da escola. Né? Vou aqui, lógico, fazer já virou quase um jargão meu, porque eu já falei isso muitas vezes e eu sei que é um pouco exagerado, mas assim, raramente os pais perguntam, né, ou os responsáveis perguntam para os alunos o que você aprendeu na escola hoje. Raramente eles perguntam. E aí, quando perguntam, as duas principais respostas são nada ou não sei. Né? O que você aprendeu na escola hoje? Nada. O que você aprendeu na escola hoje? Não sei. Né? Quando você faz esse tipo de trabalho e fala, vamos fazer direito aqui, vamos fazer bem feito, porque se a gente vai postar online e vai sair divulgando, né? Ou não fala, opa, né? Além da motivação, o engajamento, né? E ele começa a refletir sobre, olha, qual vai ser a minha narrativa? E é um processo de construção de identidade, como aluno, como matemático e assim por diante, né? Então, eu acho que as redes sociais têm esse poder de levar a matemática dos estudantes para o cyberespaço e para a cybercultura. Tá? Há muitos desafios, né, para esse trabalho com produção musical, produção audiovisual. Eu não acho que todos os conteúdos matemáticos ou de outras ciências devam ser ensinados por meio da música. Eu acho que é só mais uma possibilidade, como resolução de problemas, como tecnologias digitais, né? Eu acho que tem essa questão. Tem a questão do timing, às vezes também. Algumas escolas, os professores têm um grau de liberdade maior ou menor, tá? A coletividade, eu acho que esses produtos, eles representam, né, são representações artísticas da inteligência matemática coletiva em sala de aula ou de um determinado grupo de pessoas. E eu acho que um desafio é a avaliação, né? Porque é muito diferente, porque os participantes desempenham papéis muito variados, muito diferentes, né? E
assim, como que você vai quantificar isso, né? Se um está mais envolvido com o vídeo, outro mais com o poema, outro mais com a letra, e, né? Acho que uma questão são horas de trabalho, eu acho que é um parâmetro legal. Mas como qualificar isso daí, né? É muito difícil. Eu acho que esse é um dos grandes desafios, que é como pensar isso do ponto de vista avaliativo, com viés da quantificação, né? No residência pedagógica eu não preciso dar nota, assim, né? Para os participantes. Como coordenador, eu exijo ali, sim, o cumprimento da carga horária e assim por diante, né? Quase finalizando, pessoal, desculpa avançar muito aqui. Essa é uma metáfora que eu trago para a imagem pública da matemática, né? Uma cena do filme Guia dos Mochileiros da Galáxia, e aí você vê um extraterrestre que é o Vogon, e os Vogons produzem o terceiro pior tipo de poesia do universo, né? Então, eles eventualmente vão para algumas galáxias, eles sequestram pessoas, eles têm que amarrar para poder declamar a poesia, e é uma cena de tortura, né? É uma clássica aula de matemática, né? O professor é um extraterrestre, muitas vezes visto como um monstro, os alunos estão lá amarrados, forçados, parece uma tortura, e o que eu acho que é o determinante, muitas vezes a matemática que o professor tem para falar, né, em sala de aula é uma das piores do universo, né? E alternativa, uma imagem alternativa é, por exemplo, o show do 30 Seconds to Mars no Rock in Rio. São 98 mil pessoas, quase 100 mil pessoas, e eles só colocam esse símbolo, que é de um dos álbuns, é a tríade, e praticamente as 100 mil pessoas estão fazendo isso. Às vezes é difícil você pedir conseguir isso, né, esse uníssono, vou chamar assim, numa sala de 40 alunos, assim, né? Às vezes é bem difícil isso, tá? Pessoal, mais uma vez quero agradecer, né, a Secretaria de Cultura de Rio Preto pelo Prêmio Nelson Seixas, para esse cenário aqui, para esse contexto do residência pedagógica, para esses produtos aqui apresentados hoje. Meu muito obrigado, tá? E eu abro para perguntas, tá? Super valeu, pessoal. Alguém levantou a mão? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma dúvida? Quer que eu retome algum ponto? Ó, estou vendo aqui o Sebastião. Ô, professor, deixa eu me apresentar aqui. Deixa eu abrir essa câmera aqui, porque... Espera lá, deixa eu liberar aqui. Nós vamos, pelo menos um pouquinho, de certa forma, a gente vai se ver, porque não é possível que eu não veja meu professor. Grande, Sebastião. Aí apareceu coisa muito linda aí. Aquela guitarra, o senhor não está doendo, não. Tem uma laranjadinha, não está doação, não, né? Brincadeiras à parte. Essa aqui é de estimação. Mas eu não tenho dúvida. Isso aí deve estar macio demais. Eu vou ser bem rapidinho. Eu conheço uns caras aí, músico de gravadora, assim, no seu estilo, assim, o cara. O nego não deixa nem relar a mão, né? Cada músico tem uma mania, né? O nego não deixa nem relar a mão, porque é coisa fina. Professor, olha, eu estou muito feliz de ter sido seu aluno. E particularmente, quando o senhor coloca a música aqui para nós, falando de matemática, que eu estou aqui acostumado a mexer com SoundForge, que eu dou umas ajustadas também, eu também mexo, mas só que eu não tenho grana, eu não consigo ter as coisas que eu gostaria de ter, mas eu vejo as ondas musicais, como é que ajustar, se você cortar um clipe, você estragou o som, você pega um som ruim, porque eu costumo ripar muita música de vinil para o computador, aí eu faço uma limpeza, um ajuste, você corta muito, fica metálico, você ajusta para lá, fica ruim, então tudo isso acrescenta muito e eu vejo que é pura matemática. Atrás daquilo ali só tem matemática. Até as ondas da música nos dois canais, fica nos dois canais, né? Você olha lá o que está acontecendo lá. Você mexe num, dá uma mexidinha no outro, eu não quero esse pedaço aqui. E às vezes, até para estudar uma introdução de uma música,
eu corto ela várias vezes, depois eu emendo, e aquilo vai repetir umas 200 vezes na minha orelha, até eu pegar as notas, até eu acertar tudo que eu quero. Quando eu fico bom naquilo, aí eu esqueço, aí eu domino, aí já era, aí pode esquecer que é minha mesmo. Mas, voltando aqui para a normalidade, eu fiquei muito feliz de ser seu aluno e de saber que o senhor trouxe a música, que eu tanto adoro. É a segunda coisa da minha vida. Vem a matemática, a música e depois minha mulher. Os 3M mais interessantes da minha vida. É os 3M. 3M. Vem a matemática, a música, depois vem minha mulher. Em segunda opção, porque ela foi assim, sem ela eu não teria sido ninguém, né? Ela foi um esteio para minha família e para mim, né? Está sendo ainda. Então, é muito gratificante eu estar finalizando. Agora, dia 14, eu faço 55 anos. Eu estou fechando o curso Emil Bilce com um professor que me está trazendo música para a sala de aula. Eu acho isso, assim, eu acho uma coisa muito suprema. Assim, o Edilson é muito grande, mas isso é coisa de primeiro mundo. Então, eu parabenizo, fico feliz de ter sido feita essa aula e ter sido o aluno do senhor, e fico muito satisfeito, muito alegre, e deixo um abraço muito apertado para todos meus amigos, para todos meus colegas aí, que foi tão elegante e foi tão bom. Muito obrigado por o senhor ter sido tão elegante com a gente. Puxa, Sebastião, ó, eu fico aqui muito feliz, muito emocionado aí com o seu depoimento, com as suas palavras, né? Esse tipo de reconhecimento, assim, para um professor, né? Assim, é uma experiência estética, assim, né? Então, super valeu, e a gente ainda não fez um som junto, a gente vai fazer um som junto, tá? Uma Mas isso não tem a dúvida. Isso aí, ó, tá? E você mencionou algo ali assim também, né? Que às vezes a gente critica algumas dimensões de uma aula de matemática convencional, muitas vezes a repetição, né? E eu acho que ali faz sentido. Mas eu comecei a olhar para a memorização, eu comecei a olhar para a repetição que acontece em sala de aula de matemática, diferente quando eu comecei a perceber alguns padrões de práticas de artistas, né? Então, o ensaio de teatros, decorar falas, né? De dançarinos decorar coreografias em repetição, músicos, né? Seja em repetição para tirar uma música, ou repetição para aprender uma nova técnica que depois vai, né? Então, eu acho que tem o seu papel. Eu só acho que, assim, outro dia, um amigo meu estava comentando assim, ele falou, nossa, ó, ele é matemático, assim, falou, olha, né, eu fico pensando assim, se ao invés de 6 aulas por semana de matemática, eu tivesse 6 aulas de música, e matemática fosse opcional, né, para mim ia ser muito duro. E eu fico imaginando para o músico que não gosta de matemática, né, e não tem, a música é algo assim opcional, de vez em quando numa aula de artes ele tem que fazer, né, 6 aulas de matemática ali, assim, né? Então, ele falou, minha vida seria totalmente diferente se eu tivesse 6 aulas de música, né, ao invés de 6 aulas de matemática. Muito legal. Mais comentários, professor? Comentário, pessoal? Sintam-se à vontade aí, assim. Eu já vou quase finalizando, que a gente passou do tempo. A gente teve um pequeno imprevisto ali no começo, tá? Eu já vou finalizando, porque eu sei que as pessoas têm aí outros compromissos, etc., né? Deem uma olhada, pessoal, nesses materiais que a gente foi compartilhando, né? No videoletra, na música, no próprio livro também, né? Ali no livro a gente coloca essa questão a gente usa uma expressão em inglês que é o one track mind, que é aquilo que fica na cabeça. Então é a música chiclete ali, assim, né? E muitas vezes, embora ela tenha o seu papel também ali, né? Embora às vezes teve um pouco mais no campo da memorização, coisa e tal,
Mas é importante para alguns alunos que falam, olha, né, eu vou ter tempo de deduzir, eu estou num determinado teste, num vestibular ou no Enem, eu tenho 3 minutos e meio para uma questão, puxa, e aí a música ajudou pelo menos ali eu acho que tem o seu papel, né? A gente pensa também isso do envolvimento, da coletividade, da construção da música, mas processo e produtos são importantes, né? Professora Raquel, sim. Bom, boa noite a todos. Primeiro eu quero te dar os parabéns, né, como sua colega aqui na Unesp, como sua colega de profissão, né, professor de matemática, professora de matemática, e como sua colega no programa de residência pedagógica, né, um programa tão importante para a formação inicial de professores, e no nosso caso, de professores de matemática. Porque, assim, muito impressionada, né, com a riqueza de conteúdo e de criatividade desse trabalho, né? E num determinado momento da tua fala, você fala da possibilidade dos alunos terem mais experiências no campo da semiótica, né? Que é mais ou menos isso. Como é que eu posso ter diferentes representações do conteúdo matemático, né? Então, eu posso ter essa representação escrita, e dessa representação escrita, eu vou para uma representação da escrita musical, né? Do gráfico, da partitura. Então, assim, tudo muito novo para mim, né? Muito novo. Então, eu quero agradecer, viu, Ricardo, a oportunidade de estar aqui hoje, aprendendo com você, com seus alunos, né? Eu acho que é isso que são esses momentos que, apesar de todo o cansaço e às vezes das coisas tristes, né, que fazem parte, inclusive, da nossa vida profissional, mas são esses coleguismos que nos dão força, viu? Sinta-se abraçado e muito legal o seu trabalho, parabéns mesmo pelo trabalho e por sua apresentação. Tá bem, meu amigo? Puxa, Raquel, muito obrigado por compartilhar essa perspectiva, que ficou muito feliz, né? Eu tenho um carinho muito grande pelo Residência, pelo PIBID também, né? A gente sabe que existem muitas lutas, né? Mas essas lutas, elas têm, assim, como essa fundamentação, porque é um diferencial na formação dos PIBIDianos, dos residentes ali, assim, né? Então, e esse viés da semiótica é uma das grandes chaves mesmo para compreender tudo isso, né? E é difícil, às vezes eu acho que a criatividade é legal, ela aqui assim, ela tem um papel muito importante quando a gente traz o bursting, por exemplo, que é o surpreenda, né? Então surpreenda matematicamente, né? Então assim, cria uma geometria na qual paralelas não se encontram, né? Cria uma estrutura algébrica na qual 2 e 2 é igual a 22, por exemplo, né? Então, eu acho que falta muito isso de mostrar a matemática como uma atividade de criar mundos e use a sua criatividade para surpreender, né? E, além disso, a maneira como a gente comunica as ideias, os recursos que a gente tem, e aí a semiótica entra bastante, ela é condicionante, né? Nesse sentido, assim. E às vezes é difícil achar o equilíbrio, né? Porque a gente tem que tomar cuidado também para não ter uma carga semiótica muito grande, assim, né? Então mas é um viés, sim, né? É um viés bastante importante, central no nosso trabalho. Super valeu, ó. Tô vendo que tem mais gente aqui com as mãos levantadas. Deixa eu dar uma olhada. Elaine? Oi, Ricardo. Boa noite. Boa noite. Eu sou professora preceptora aqui em Presidente Prudente, trabalho com a professora Raquel, né? E parabenizo você e a Mara no espetáculo. E eu fiquei com uma curiosidade, não sei se eu não me atentei muito, quando você disse em relação à criação da melodia, vocês criam a melodia. E aí, para passar isso para a parte digital, para o software, você escreve a partitura? Excelente pergunta, difícil, tá?
eu vou colocar bem nesse caso, eu vou falar como que a gente criou, tudo bem? A gente primeiro foi lá e criou tudo instrumental, sem pensar ainda na melodia da letra, tudo bem? Da letra da música. Então, a gente criou um instrumental, né? Tendo esse instrumental, a gente começou a falar assim, ó, aqui vai ter uma parte que vai ser cantada, aqui vai ter uma parte que vai ser de transição, depois vai cantar de novo, né? Foram tendo essas questões. Com base nisso, a gente tinha um poema, né? E aí a gente foi pensando como que esse poema vai encaixar nesse pedaço que foi destinado à música. E aí, no poema, eventualmente, a gente teve que tirar algumas palavras, né? A gente teve que trabalhar mais, qual é a sílaba que eu vou segurar mais, né? Qual é a sílaba que vai ter mais significado, né? E aí, deixa eu comentar. A partitura, ela tem e não tem. A gente não criou a partitura em si, tá? Deixa eu só dar um exemplo aqui para você rapidamente. Essa pergunta é muito interessante, ó. Porque eu fiquei na dúvida, tipo assim, você tá lá trabalhando no software, aí você quer colocar uma parte que vai ser cantada. Você coloca as notas musicais, isso que eu fiquei, assim, em relação à melodia e a tempo de cada, né, se é semibreve, se é colcheia, se é mínima. Vamos lá, ó. Quando eu crio um instrumento com o próprio software, eu não tô... Porque, assim, tem algo que eu vou chamar, assim, do artificial e do orgânico, tudo bem? É a maneira como eu faço essa distinção. O artificial é o que o software me disponibiliza. É algo que já está ali. Não tem erro ali, assim. Eu vou arrastar. Então, por exemplo, ó, aqui, ó, essa guitarra, por exemplo, eu criei com o software, tá vendo? Né? Então, eu uso o meu próprio teclado, poderia usar um tecladozinho de piano aqui adaptado, mas eu uso o meu próprio teclado. E eu digito essas notas aqui, tá vendo? Ó, essa aqui e essa. Se eu toco a mais no tempo, aí ela vai passar aqui, tá vendo? Ó, ela vai sair assim. Aí eu venho na mão e corrijo essa nota, tá? Certo. Quando eu crio, e essa aqui é uma representação chamada MIDI, tá? Quando eu crio um MIDI, o software me dá a partitura, tudo bem? Então, algumas coisas você usa que já vem pronta, mas você tem a liberdade de alterar, vamos dizer assim. Tá? Que bacana. Agora, trilhas como essa, tá? Ó, é de guitarra. Então, aqui ia ser mais orgânica. Por quê? Aqui eu fui e pluguei minha guitarra no computador, tá? Fui ouvindo o que eu já tinha gravado e fui tocando em cima, tá bom? Então, essa guitarra aqui, ela ficou assim, ó. E aí, se por acaso eu tiver tocado alguma nota fora do tempo, que foi o caso dessa nota aqui, por exemplo, ó, eu venho aqui no software e mudo a nota, tá bom? Ó, eu estico o tempo da guitarra ou tiro o tempo, porque ele torna a onda flexível. Né? Então, você tem que ir acertando, vai maquiando, tudo bem? Né? Todas as trilhas, todos os compassos, né? Tá? É um trabalho bem minucioso, né? É um trabalho bem minucioso, né? Eu poderia pegar a linha do vocal aqui, por exemplo, ó, né? Essa aqui, vamos ver do vocal, né? Ó, então, o software identificou essas notas para o que eu cantei, né? Ó, tá? Originalmente, ele indicou a original, ó. Tá vendo? Ó? Tá tudo fora. Então, ó, o grau ficou assim, por exemplo, ali, né? Ó. Aí é o função aqui, né? Aí eu falei, ó, eu não sei se tá. Aí eu fui lá, ajeitei nota por nota, aí ela deu uma... Ela deu uma movimentada aqui, né? Ó. Né? E aí eu vou tirando os vibratos, acertando todas as notas nesse sentido, assim, né? Só que esse aqui, quando a gente tem esse tipo de onda, o software não dá a partitura. Entendi. Só quando é MIDI, tudo bem? Só quando é aquilo. E é discreto, né? Ele não consegue criar uma partitura de algo que é contínuo. Mas se é discreto lá e ele falou, ó, você apertou esse botão e é essa nota, aí o software consegue reconhecer, né? Entendi. Esse software aqui, alguns conseguem,
tá? Uhum. Então tá Transformar bom. a onda orgânica em partitura. Tá? Mas obrigada e parabéns aí mais uma vez para toda a equipe, tá bom? Legal, Elaine, super Excelente valeu. trabalho. Valeu. Ó. Jean, quer comentar? Eu quero sim. Primeiramente, palestra muito boa. Prazer ter assistido. Eu queria saber como que você avaliaria em caso de, tipo assim, o aluno ter que fazer uma música de avaliação. Porque quando você vai fazer a prova, o professor que monta, né? Aí o professor ele já sabe o que é importante para colocar na prova, né? E aí o aluno vai fazer a prova, se ele conseguir tirar a nota, né, naquilo que o professor falou que é importante, então ele está legal, ele está bem na matéria. Pelo menos é isso que eu acho que a prova tenta fazer. Mas quando você vai inverter o papel e tipo falar para o aluno fazer uma música de avaliativa, o aluno não vai ter muito essa noção, né? De que eu deveria saber para colocar na música de importante para mostrar para o professor que eu sei o conteúdo, né? Uma saída que eu pensei é o professor falar assim, ó, sua música deve conter tal coisa, falar disso e disso. E a partir daí deixar o aluno desenvolver. Mas como você avaliaria uma música de um aluno se você tivesse que dar nota? É que você falou que no caso da residência pedagógica você não tem que dar nota, mas e se você tivesse que dar uma nota? Como você avaliaria a música? Jean, excelente pergunta. Falar assim, eu lembro de você, né, Jean? Faz tempo que eu não te vejo, mas eu lembro de você lá da escola, não é? Sim, eu era da Maria Peregrino, Ah, né? E tanto legal. lá que eu já fiz esse tipo de avaliação, mas eu nunca parei para me perguntar como o professor avalia uma coisa dessa, né? Que legal, Jean. Estou muito feliz que você está aqui, ó, com a gente aqui. Super valeu. Você é aluno da graduação, é isso? Da matemática. Sou da Legal. matemática. Muito legal, Jean. Ó, a sua pergunta, ela está no cerne das nossas principais inquietações, assim, né? Eu acho que, assim, Jean, no momento inicial, por ser algo experimental, algo não usual, algo de certo modo interdisciplinar, né, que demanda você pensar a sala de aula de uma maneira diferente, pensar a produção de conhecimento de uma maneira diferente, né, pensar as relações de poder em sala de aula de uma maneira diferente, a conectividade, né, a própria dimensão estética e lúdica da sala de aula, né, por esse tipo de trabalho mobilizar essas diferenças, eu acho que no momento inicial, Jean, é assim, vamos fazer, tá bom? Se tiver a iniciativa de fazer e a gente conseguir produzir alguma coisa, eu acho que estava valendo, assim. Eu acho que no início a gente falava assim, ó, vamos produzir vídeo. A gente não tem essa cultura, não tinha essa cultura de produzir vídeos, né? E a gente começou a produzir e acho que as pessoas começaram a se mobilizar, né? E eu acho que música bem menos que vídeo, eu acho, né? Mas eu acho que tem se aprimorando, tem sido aprimorado, sim, né? Mais pessoas têm se envolvido com isso. Então, acho que uma primeira fase é engajamento. Não vamos pensar no critério de qualidade, se é uma música boa, ruim, se está certa, se está errada. Vamos ter pessoas fazendo isso, pondo a mão na massa. Tendo atingido esse objetivo, né, essa meta das pessoas estarem, de isso começar a ser uma prática das pessoas, eu acho que aí a gente passa a pensar assim nos critérios de qualidade, né? Então, por exemplo, o festival de vídeos, né, ele também utiliza um dos critérios que eu proponho na minha tese, são 3 critérios, né? Então, por exemplo, que eu acho que dá para usar para música também, né? Que qualidade, qual que é o primeiro mesmo? Qualidade da ideia matemática,
tá? Então, se é uma ideia surpreendente, se é uma ideia diferenciada, então ela tem que ter a ideia matemática tem que ser uma rica ideia matemática, com um poder de oferecer surpresas a quem ouve, né? Eu acho que esse é um critério. Um segundo é criatividade e imaginação. Surpreenda, né? Eu acho isso importante também. E um terceiro sim, tá? Qualidade técnica, tecnológica e artística, tá? Então, e aí são diferentes critérios, né? Mas, por exemplo, eu não acho legal, em determinados momentos, se tiver muito desafinado, né? A pessoa está tocando com um violão que está desafinado, não está legal. Eu acho que o cantar ao vivo, né? Então, você tem que considerar, olha, é uma música ao vivo, tá? Às vezes tem isso aqui do vocal, coisa e tal, mas tocar com um violão desafinado, por exemplo, eu não acho legal, né? E aí, assim, é muito difícil compor as letras ali, assim, tá? E muitas pessoas falam que deixa chato, né? Eu queria ter liberdade de poder falar o que eu quiser. Eu componho outras músicas também que não são músicas matemáticas. Maioria instrumental, mas eventualmente uma ou outra tem letra lá. Eu tenho liberdade para falar do que eu quiser. Agora, se eu limitar, né? Fala de função do primeiro grau, fala de fractais, fala do material dourado, fala de séries convergentes, né? Note que eu tenho limitado ali, assim, e tem algo que eu não posso deixar de falar, tá? Então, acho que aquele exercício de brainstorming é importante. Fala assim, eu colocaria assim, que elementos são falados aqui, que conceitos são trazidos na letra da música e que conceitos foram deixados de fora. Qual foi essa decisão, né? Eu lembro de um vídeo, né, que uns alunos produziram uma vez e que foi uma super produção ali, assim. O pessoal foi fazer cena na represa, reservou diferentes salas do IBIUS para fazer vários cenários, foram lá na frente para ali do monumento, né, do símbolo do Estado ali, que é o logo da Unesp. Foi uma super produção, mas tinha uma passagem ali assim, né, que é uma passagem aquela ideia do estava resolvendo uma hora o negócio na lousa, né, e ao invés de usufruir da linguagem para falar, olha, farei a mesma operação, os dois membros da equação, foi o famoso, vou passar para lá dividindo, né? E a gente ficou discutindo, né? Aí falava, olha, e a gente acabou deixando isso, por dois motivos, né? Um, porque é algo que acaba sendo coloquialmente deixado na sala de aula mesmo, se torna um abuso de linguagem bastante comum na sala de aula, mas, na minha opinião, deve ser evitado, mas que as condições para regravar aquilo eram muito difíceis, assim. Reproduzir aquela cena de novo, só para mudar aquela fala, demandaria ali muito tempo, e ali já não tinha mais aquilo. Depois ia ter que editar novamente, renderizar, coisa e tal, né? Então, assim, eu adaptaria as categorias do bursting, né? Então, assim, eu acho que a música não pode ter erro conceitual. Acho que isso é importante, né? Não pode ter um erro, né? É igual falar assim, o cara está fazendo uma prova, errou a questão, você não vai dar certo, né? Pode dar meio certo, ou errou um pedaço aqui da questão, errou uma questão de 5, coisa e tal, né? Eu acho que isso é importante. Eu acho que surpreender, pegar uma ideia, e aí você pode criar vários critérios para o que uma ideia matemática surpreende, né? Eu vi que durante a pandemia, muitas pessoas não entenderam o que é uma função exponencial ainda, o gráfico de uma função exponencial, o comportamento da curva ali, assim. As pessoas não entenderam ali, assim, né? Que em pouquíssimo tempo aquilo ia estar dobrando, né? E aí, eu falo, teve algo muito legal, olha, assim, da duplicação, né? Falava, olha, quando tinha um exemplo, né? Note que não lembro se era um tipo de alga, um tipo de uma coisa que dobrava a reprodução ali a cada dia, né? E aí ela demorou 15 dias para cobrir o lago todo,
né? Quer dizer que no dia 14 ela estava na metade, né, só do lago, né? Então as pessoas não entenderam isso, assim, né? E por fim, a qualidade, eu acho que isso da música mesmo, assim, independente de gênero. Eu, por exemplo, não sou muito fã de sertanejo, mas eu edito. Uma turma lá de 2014 do Ibius que a gente fez um sertanejo. Chegou uma hora o pessoal falou, professor, sertanejo tá muito rock aí com essa guitarra pesada. Aí eu fui lá, gravei um acordeon, um negócio assim para dar um negócio mais sertanejo universitário, coisa e tal. Então, acho que não pode ter, não é com relação ao gênero, mas dentro de cada gênero tem, né? Eu acho que tem funk bom, funk ruim, funk mal gravado. Eu gosto muito de música eletrônica, mas eu acho que tem música eletrônica que não é tão legal, né? Então, é igual o cara que vai lá, tá no estúdio, ele grava bandas de todos. É lógico que tem estúdios que são mais para um determinado gênero, né? Mas, tá? Super valeu, Jean. Difícil a sua pergunta, assim, né? Então... Não, muito obrigado. Clareou minha mente, sim. Valeu, Jean. Pessoal, vi que não tem mais perguntas e acho que devido aí ao horário, tá? A gente acabou extrapolando bastante. Eu acho que eu vou encerrando aqui. Eu queria agradecer muito, muito a presença de vocês aqui, a compreensão por questões técnicas no início, tá? Mas acabou dando certo, que bom, tá? As pessoas foram bastante ágeis aí e bastante compreensíveis nesse sentido, então registro aqui meu agradecimento, tá? A gente vai emitir os certificados a todos vocês aí, tá? Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, com o pessoal aqui do Residência, para dúvidas, sejam elas administrativas ou conceituais, tá? Fiquei muito, muito feliz com a presença de vocês aqui, com os comentários no chat, com as perguntas e depoimentos, tá bom? Pessoal, um grande abraço para vocês mesmo aí, tá? Um bom final de ano. Se cuidem, pessoal. Um abração aí. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau.